Olá, pessoal do oitavo ano. Professor Patrick aqui, e nesse vídeo nós iremos corrigir a atividade complementar de matemática da semana 3. Então, na questão 1, tinha algumas informações sobre o plano cartesiano e vocês iriam assinalar se essas afirmações eram verdadeiras ou falsas. Então, para ajudá-los, eu vou colocar aqui o nosso plano cartesiano. Nós temos o eixo x, que é o eixo horizontal, e o eixo y, que é o eixo vertical. Então, o plano cartesiano é um plano determinado por um sistema de dois eixos paralelos. Então, o eixo x e o eixo y são paralelos. O que significa duas retas serem paralelas? É quando elas não possuem nenhum ponto em comum, igual neste exemplo aqui. Notem que o x e o y eles possuem um ponto em comum. Esse ponto aqui, bem no centro aqui, é o que eles possuem em comum. Então, é falso, ok? A primeira afirmação é falso. Então, vamos colocar aqui, falso. E esses dois eixos, eles não são paralelos, como nós vimos. Eles são o quê? Perpendiculares, porque o ponto de encontro deles formam ângulos retos, ângulos de 90 graus. Segunda afirmação. Esses dois eixos dividem um plano em 4 regiões chamadas quadrantes. É verdadeiro. Nós temos essa região aqui, é o primeiro quadrante. Essa aqui é o segundo quadrante. Essa região, o terceiro quadrante. E essa região aqui, o quarto quadrante. Então, a segunda afirmação, verdadeiro. Terceira informação. No plano cartesiano, cada ponto é representado por um par ordenado x, y, que chamamos de coordenadas do ponto. Também é verdadeiro. E a letra D, o ponto de interseção entre os eixos x e y é chamado de origem. Até aqui está correto. Representado pelo ponto 1 e 1. Onde fica o ponto 1 e 1? Um para x e um para y. Aqui fica o ponto 1 e 1. Estão vendo aqui? Se aqui fica 1 e 1 e a origem está aqui, é falso. Como nós podemos saber, a origem é representada pelo ponto, que é este ponto aqui, 0 para x e 0 para y. Ponto 0, 0. Então, essa aqui foi a questão 1. Na questão 2, era para vocês construírem nesse plano cartesiano, que tinha na atividade de vocês, letra A, a ampliação desse polígono ABC, desse triângulo, multiplicando as coordenadas dos pontos por 2, e na letra B, era para fazer a redução desse mesmo polígono, multiplicando as coordenadas dos pontos por meio. Lembrando, quando a gente for ampliar um polígono, nós devemos multiplicar por um número maior que 1. Quando quisermos reduzir, nós multiplicamos as coordenadas por um número maior que 0 e menor que 1, que esteja entre 0 e 1, beleza? Então, para fazermos isso primeiro, quais são as coordenadas desses polígonos? Quais são as coordenadas dos pontos A, B e C? Vamos colocar aqui, coordenada do ponto A. Lembrando, o primeiro valor é sempre em relação a x, ou seja, menos 2, e depois em relação a y, menos 1. Então, A é menos 2, menos 1. O ponto B. Quais são as coordenadas do ponto B? Primeiro a gente olha em relação a x, que é 1, e depois em relação a y, que é menos 1. Então, B é 1 e menos 1, as coordenadas do ponto. E o C? Quais são as coordenadas do ponto C? 1 para x, 2 para y, ou seja, coordenadas 1, 2. Então, nós temos aqui as coordenadas dos vértices desse polígono ABC. Então, na letra A, o que é para fazer? É para a gente ampliar ele, multiplicando essas coordenadas por 2. Se a gente multiplicar essas coordenadas aí por 2, vou fazer aqui em roxo, qual vai ser a coordenada do novo ponto A? Então, menos 2 vezes 2, menos 4. Menos 1 vezes 2, menos 2. O ponto B. Qual vai ser as novas coordenadas do ponto B? 2 vezes 1, 2. 2 vezes menos 1, menos 2. Quais são as novas coordenadas do ponto C? 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. Então, nós temos aqui as novas coordenadas dos pontos A, B e C. Vamos marcar aqui o A, menos 4 e menos 2. Lembrando, menos 4 é em relação a x,
menos 2 em relação a y. Então, aqui nós vamos ter o novo ponto A. Ponto B, 2 e menos 2. Ó. 2 para x, menos 2 para y. Aqui eu tenho ponto B. Ponto C, 2 e 4. 2 para x, 4 para y. Aqui eu tenho ponto C. O que eu faço agora? Eu vou ligar esses pontos. E aqui eu tenho a ampliação desse polígono ABC, cujo eu tive as coordenadas dos pontos multiplicada por 2. Então, esse triângulo maior aqui é a questão da letra A. E na letra B é para a gente reduzir o polígono original ABC, multiplicando as coordenadas dos pontos por meio. Então, eu tinha feito a letra A com roxo, vou fazer agora com verde. Então, se a gente multiplicar por meio as coordenadas de A, menos 2 vezes meio, lembrando, multiplicar por meio é a mesma coisa que dividir por 2. Então, menos 2 vezes meio, menos 1. Menos 1 vezes meio, menos meio. Essas são as coordenadas do ponto A. Qual vai ser as coordenadas do novo ponto B? 1 vezes meio. 1 vezes qualquer coisa é qualquer coisa. Então, 1 vezes meio é meio. Menos 1 vezes meio, menos meio. E, por último, as coordenadas do novo ponto C. 1 vezes meio, meio. 2 vezes meio, 1. Peguei as coordenadas dos 3 pontos e vou marcar esses 3 pontos aqui. Ó. Letra A. O ponto A, na verdade. Menos 1 e menos meio. Menos 1 para x e o menos meio é bem a metade entre o 0 e o menos 1. Então, aqui nós vamos ter o novo ponto A. Ponto B, meio e menos meio. Meio para x, que vai estar aqui, e menos meio para y. Então, aqui nós temos o novo ponto B. E o ponto C, meio e 1. Meio para x, 1 para y. Aqui eu tenho o novo ponto C. Vou ligar esses 3 pontos e eu tenho o triângulo reduzido, o polígono reduzido em relação ao original. Então, esse menorzinho aqui é o polígono da letra B. Com isso, nós terminamos a correção. Em caso de dúvidas, só me contatarem pelo WhatsApp, tá bom? Então, até a próxima. Tchau, tchau!